On December 26th, Em 26 de dezembro de 2004, um poderoso terremoto atingiu a costa da Indonésia, criando um tsunami fatal que matou mais de 200 mil pessoas. Foi uma tragédia terrível. Em um dia, milhões de vidas foram mudadas para sempre. Mas houve um grupo de pessoas em que, embora sua vila tivesse sido destruída, ninguém morreu. Qual o motivo? Eles sabiam que um tsunami estava chegando. O povo Moken morava em vilas na costa da Tailândia e de Burma. Sendo uma sociedade de pescadores, a vida deles dependia do mar. Por centenas ou talvez milhares de anos, seus antepassados estudaram o oceano e transmitiram seu conhecimento de pai para filho. Uma coisa específica que lhes foi ensinada foi o que fazer quando o oceano retraísse. De acordo com suas tradições, quando isso acontecesse, o Laboon, uma onda que engolia pessoas, chegaria pouco tempo depois. Quando os anciãos da vila viram os temidos sinais, gritaram para que todos fugissem para um lugar elevado. Nem todos deram ouvidos. Um pescador idoso disse: "Nenhum dos jovens acreditou em mim. Na verdade, minha própria filha o chamou de mentiroso." Mas o velho pescador não descansou até que todos saíram da vila e subiram para um lugar elevado. O povo Moken teve a sorte de ter alguém com convicção que o avisou do que iria acontecer. Os moradores da vila foram salvos por darem ouvidos. Se não tivessem feito isso, pereceriam. O profeta Nefe escreveu sobre o grande desastre de sua época, a destruição de Jerusalém. Ele disse: "Do mesmo modo que uma geração foi destruída entre os judeus por causa de iniquidade, eles foram destruídos de geração em geração, de acordo com suas iniquidades, e nunca qualquer deles foi destruído, sem que isso fosse predito pelos profetas do Senhor." Desde a época de Adão, o Senhor tem falado a seus profetas, e embora sua mensagem tenha diferido de acordo com as necessidades específicas da época, houve um tema constante que nunca mudou: afastem-se da iniquidade e sigam para um lugar mais elevado. Quando as pessoas atendem às palavras dos profetas, o Senhor abençoa. Mas quando desprezam a sua palavra, frequentemente ocorre angústia e sofrimento. O livro de Mormon ensina essa grande lição muitas e muitas vezes. Em suas páginas, lemos sobre os antigos habitantes do continente americano que frequentemente, por causa de sua retidão, foram abençoados pelo Senhor e se tornaram prósperos. Mas frequentemente essa prosperidade se tornava uma maldição, fazendo com que endurecessem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus. Há algo em relação à prosperidade que suscita o que há de pior em algumas pessoas. No livro de Elamã, lemos sobre um grupo de nefitas que sofreu grandes perdas e matanças. A respeito dele, lemos: "E foi pelo orgulho de seu coração, por causa de suas imensas riquezas, sim, em virtude de oprimirem os pobres, negando alimento aos que tinham fome e roupa aos que estavam nus, esbofeteando seus humildes irmãos, zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia e de revelação." Esse sofrimento não seria afligido se não fosse pelas suas iniquidades. Se tivessem dado ouvidos às palavras dos profetas de sua época e seguido para um lugar mais elevado, sua vida teria sido drasticamente diferente. A consequência natural para os que se afastam do caminho do Senhor é serem deixados na dependência de suas próprias forças. Embora na emoção de nosso sucesso cheguemos a supor que nossa própria força seja suficiente, aqueles que confiam no braço da carne logo descobrem quão fraca e falível ela é na verdade. Salomão, por exemplo, a princípio obedeceu ao Senhor e honrou sua lei. Por causa disso, ele prosperou e foi abençoado não apenas com sabedoria, mas também com riqueza e honra. Se ele continuasse a viver em retidão, o Senhor prometeu que confirmaria
confirmaria o trono de seu reino sobre Israel para sempre. No entanto, mesmo depois de receber visitas de mensageiros celestiais e de ser mais abençoado que todos os homens, Salomão se afastou do Senhor. Por causa disso, o Senhor decretou que o reino lhe seria tirado e dado a seu servo. O nome do servo era Jeroboão. Jeroboão era um homem laborioso da tribo de Efraim, a quem Salomão havia prometido que administrasse uma parte de seus trabalhadores. Certo dia, quando Jeroboão estava viajando, um profeta o abordou e profetizou que o Senhor rasgaria o reino de Salomão e daria 10 das 12 tribos de Israel a Jeroboão. Por meio de seu profeta, o Senhor prometeu a Jeroboão que se ele fizesse o que era reto, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi e te darei Israel. O Senhor escolheu Jeroboão e prometeu-lhe bênçãos notáveis se apenas ele obedecesse aos mandamentos e seguisse para um lugar mais elevado. Depois da morte de Salomão, as palavras do profeta foram cumpridas, e 10 das tribos de Israel seguiram Jeroboão. Depois de receber tantos favores, o novo rei obedeceu ao Senhor? Infelizmente, ele não o fez. Ergueu bezerros de ouro e incentivou seu povo a adorá-los. Criou seu próprio sacerdócio, escolhendo quem ele quis para consagrar como sacerdotes dos lugares altos. Em resumo, apesar das grandes bênçãos que recebeu do Senhor, esse rei foi pior do que todos que o antecederam. Nas gerações posteriores, Jeroboão tornou-se um padrão, com o qual eram comparados os reis iníquos de Israel. Devido a essa iniquidade, o Senhor afastou-se de Jeroboão. Como resultado da iniquidade do rei, o Senhor decretou que o rei e toda a sua família seriam destruídos, até que não restasse ninguém. Essa profecia foi literalmente cumprida posteriormente. A semente de Jeroboão desapareceu da terra. Salomão e Jeroboão foram exemplos de um grande ciclo trágico que frequentemente é retratado no livro de Mórmon. Quando as pessoas são justas, o Senhor as faz prosperar. A prosperidade frequentemente leva ao orgulho que conduz ao pecado. O pecado leva à iniquidade e endurece o coração para as coisas do Espírito. Por fim, o destino dessa estranha estrada conduz a sofrimentos e pesar. Esse padrão se repete não apenas na vida de pessoas individuais, mas também de cidades, nações e até do mundo. As consequências de se ignorar o Senhor e seus profetas são inexoráveis e frequentemente acompanhadas de muito sofrimento e remorso. Em nossos dias, o Senhor advertiu que a iniquidade acabaria resultando em fome e pragas e terremotos e trovão do céu, até que os habitantes da terra sentirão a ira, a indignação e a mão castigadora de um Deus Todo-Poderoso. Contudo, é importante entender que muitas pessoas boas são atingidas pelos desastres naturais ou causados pelo homem. Os primeiros santos desta dispensação foram perseguidos e expulsos de casa. Alguns perderam a vida, mas talvez até por tudo que sofreram, desenvolveram a força interior necessária para prepará-los para o trabalho que ainda fariam. O mesmo acontece em nossa época. Como não somos imunes às catástrofes, temos de aprender com elas. Embora as Escrituras mostrem as consequências da desobediência, elas também mostram o que pode acontecer quando as pessoas dão ouvidos ao Senhor e atendem a seus conselhos. Quando a iniquidade de Nínive deu ouvidos à voz de advertência do profeta Jonas, clamaram vigorosamente ao Senhor, se arrependeram e foram salvos da destruição. Visto que o povo da época de Enoque era iníquo, o Senhor ordenou que Enoque abrisse a boca e advertisse o povo, e desviar-se de sua iniquidade e servir ao Senhor seu Deus. Enoque afastou seus temores e fez o que lhe for ordenado. Viajou entre o povo, clamando em alta voz, testificando contra suas obras. As Escrituras dizem que todos os homens ficaram ofendidos com ele. Eles disseram uns para os outros: que coisa estranha sucederá na terra, e que um homem insano aparecera entre eles. Mas embora muitos tenham odiado Enoque, os humildes acreditaram em suas palavras, abandonaram seus pecados e seguiram para um lugar mais elevado. E eles foram abençoados sobre as montanhas e sobre os lugares elevados e
floresceram. No caso deles, em vez de a prosperidade levar ao orgulho e ao pecado, conduziu-os à compaixão e à retidão. E o Senhor chamou seu povo, porque eram unos de coração e vontade, viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Depois de sua ressurreição, o Salvador visitou as Américas. Devido ao seu maravilhoso ministério, o coração do povo foi abrandado. Eles abandonaram seus pecados e seguiram para um lugar mais elevado. Entesouraram suas palavras e procuraram seguir seu exemplo. Viveram tão dignamente que não havia contendas entre eles e agiam com justiça uns com os outros. Compartilhavam livremente suas posses uns com os outros e prosperaram imensamente. A respeito desse povo foi dito que certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Em nossos dias, deparamos-nos com uma escolha semelhante. Podemos insensatamente ignorar os profetas de Deus, passando a depender de nossa própria força e, por fim, colher as consequências. Ou podemos sabiamente chegar-nos ao Senhor e partilhar suas bênçãos. O rei Benjamim descreveu esses dois caminhos e suas consequências. Disse que aqueles que rejeitassem o Senhor seriam condenados a uma visão terrível de sua própria culpa e abominações, que os faria recuar da presença do Senhor para um estado de miséria e tormentos sem fim. Mas aqueles que seguirem para um lugar mais elevado e guardarem os mandamentos de Deus serão abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Como sabemos em que direção estamos seguindo? Quando o Salvador andou na terra, perguntaram-lhe qual era o maior dos mandamentos. Sem hesitar, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nesses versículos, o Senhor nos mostrou uma maneira bem clara de sabermos se estamos no caminho certo. Aqueles que seguem para um lugar mais elevado amam o Senhor de todo o coração. Vemos em sua vida a manifestação desse amor. Eles procuram seu Deus em oração e rogam seu Santo Espírito. Humilham-se e abrem o coração aos ensinamentos dos profetas. Magnificam seus chamados e procuram servir, em vez de serem servidos. São testemunhas de Deus, obedecem a seus mandamentos e fortalecem seu testemunho da verdade. Também amam os filhos do Pai Celestial, e sua vida manifesta esse amor. Preocupam-se com seus irmãos e irmãs, nutrem, servem e apoiam seu cônjuge e filhos. Com amor e bondade, edificam as pessoas a seu redor. Oferecem livremente aos outros o que possuem, choram com os que choram e consolam os que necessitam de consolo. Essa jornada para um lugar mais elevado é o caminho dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É uma jornada que, por fim, nos conduzirá à exaltação com nossa família na presença do Pai e do Filho. Consequentemente, essa nossa jornada para um lugar mais elevado precisa incluir a casa do Senhor. Ao chegarmos a Cristo e seguirmos para um lugar mais elevado, desejaremos passar mais tempo em seus templos, porque os templos representam um lugar mais sagrado e elevado. Seja qual for nossa idade, deparamos-nos com uma escolha. Podemos confiar em nossa própria força ou podemos seguir para um lugar mais elevado e a chegarmos a Cristo. Toda escolha tem uma consequência. Toda consequência é um destino. Presto o testemunho de que Jesus é nosso Redentor, o Filho vivo do Deus vivo. Os céus estão abertos e um amoroso Pai Celestial revela sua vontade ao homem. Por meio do profeta Joseph Smith, o Evangelho foi restaurado à terra. Em nossos dias, um profeta evidente e revelador, o presidente Gordon B. Hinckley, vive e revela a palavra de Deus ao homem. Sua voz soa em harmonia com os profetas do passado. Ele disse: convido todos, onde quer que se encontrem, como membros dessa igreja, a erguerem-se e com alegria no coração
prosseguirem vivendo o Evangelho, amando ao Senhor e construindo o reino. Juntos manteremos o curso. Conservaremos a fé com o Todo-Poderoso como nossa força. Irmãos e irmãs, somos conclamados a seguir para um lugar mais elevado. Podemos evitar o sofrimento e a angústia que resultam da desobediência. Podemos desfrutar paz, alegria e vida eterna se simplesmente dermos ouvidos às palavras dos profetas, ficarmos atentos à influência do Espírito Santo e enchermos o coração de amor pelo Pai Celestial e por nosso próximo. Deixo o meu testemunho de que o Senhor abençoará todos os que adotarem o caminho do discipulado e seguirem para um lugar mais elevado. Em nome de Jesus Cristo.